Pintado, queria que falasse agora, já sabendo da situação do Leonan, o que tu pensa para o time naquela posição? Vai continuar com o Léo? O Samuel volta depois da situação do filho? Enfim, o que tu pensa para aquela vaga em específico? Não definido é o Samuel, né? O nosso atleta que vem trabalhando, já teve, né, as oportunidades aqui. É Samuel que entra no lugar do Leonan. Infelizmente, né? Uma situação do Leonan, quando as coisas estavam parecendo melhor encaixadas, né? A gente perdeu um jogador importante, mas para isso a gente tem outro que está trabalhando com muita força. O Samuel está querendo essa oportunidade também. Acho que a gente também consegue acrescentar um momento mais ofensivo para a equipe com o Samuel, e a gente vai corrigir, né, algumas dificuldades que a gente possa ter caso a gente precise modificar alguma coisa. Pintado, o mercado está bastante movimentado, até a matéria de hoje que o Guarani é o time que mais investiu agora nessa janela. Como é que tu está conversando com o Daniel, com a diretoria do Figueirense, sobre a situação, até a própria do Leonan, né, que tem que trazer um jogador para a posição, de mercado, como é que tu está avaliando esse momento? Nós já temos o nome para substituir o Leonan, está sendo conversado, acredito que ainda hoje, talvez no final do dia ou amanhã, as coisas devem estar bem encaminhadas. É um profissional que a gente acredita bastante, vem de um grande clube. Não posso saber tudo porque ainda não tá fechado. Só o nome? Mas ainda é uma situação que a gente está por detalhes, mas já está conversado, está definido. Proximamente vocês vão saber aí. É um jovem que vem para acrescentar para a gente também. Mais do que nada, a gente fica feliz porque hoje o Figueirense tem uma condição melhor de oferecer alguma coisa, né? Os atletas hoje também querem vir, né? Diferente de um tempo atrás, hoje a gente tem uma condição melhor para os atletas quererem jogar no Figueirense. Isso pelo bom momento, pela regularidade das coisas aqui, todo mundo enxerga como uma boa oportunidade, e isso facilita bastante quando a gente está conversando com outros atletas. Pintado, ainda com relação às contratações, no pós-jogo contra o Náutico, você falou que o camisa 9 está muito difícil de achar no mercado. Tu com 2 centroavantes aqui no Figueirense, vocês estão procurando um camisa 9 ou tu pensa ainda em utilizar esses 2 centroavantes, o Márcio e o Kaique Moreno? A gente está trabalhando esses jogadores para que esse rendimento possa ser melhor. A entrega desses jogadores para mim me deixa muito confiante, para que eles consigam render aquilo que a gente espera. São jogadores conscientes, que eles sabem que podem render muito mais, estão trabalhando para isso. Não está no nosso radar assim, nenhuma substituição, nenhum 9 que a gente tenha condição de fazer hoje, mas o Figueirense, como todas as equipes, está sempre de olho no mercado. Está todo mundo muito atento. O que a gente precisa olhar principalmente condições físicas desse jogador, qual é o histórico de lesão, qual é a condição que ele vem fazer no Figueirense. Então a gente tem sim essa preocupação, a gente está observando o mercado, mas não tem nada em andamento, porque nós temos atacantes e a gente acredita nos atacantes que a gente tem aqui. São jogadores que já mostraram que podem ser importantes, eficientes. Então a gente acredita que continuar trabalhando como eles estão fazendo, tenho certeza que vão nos entregar o melhor. Pintado, agora saindo um pouco de contratações, já pensando no CSA, né? Nos últimos jogos teve muitas oportunidades perdidas. E ainda tu comentou sobre a chegada do Samuel na lateral esquerda para ser também um escape ofensivo, que ele tem essa característica. O que foi trabalhado nessa semana para acertar esse terço final, para sair lá de Maceió com a vitória contra o CSA? É que não é essa semana, né? A gente vem treinando e vocês acompanham os treinamentos aqui. Todo o treinamento que eu faço, a gente procura acrescentar finalização, que o atleta fique de frente para o gol, que ele tenha um pouco de equilíbrio na hora de finalizar, que seja mais certeiro no momento. Há uma cobrança muito grande deles mesmos, dos próprios jogadores. Poxa, preciso fazer o gol, poxa, não posso errar. Então, são jogadores bem conscientes, todo mundo saiu incomodado desse último jogo do Náutico, mas a gente precisa olhar também as coisas boas, né? Criar tanto assim contra a melhor defesa do campeonato. O Náutico é a melhor defesa do campeonato. A gente conseguir furar essa defesa com eficiência, com condições de finalizar, é questão de detalhes que aí já parte do jogador, né? Dessa
dessa frieza na hora de finalizar, fazer o gol, que é muito importante para nós. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar melhorando, a gente está estudando também o que mais a gente pode oferecer de informação, de treino para os jogadores, para que eles sejam mais eficazes. Mas eu repito, eu confio nos nossos atacantes, sei que as coisas vão dar certo no momento certo. Ô Pintado, com certa frequência tu conta alguma história ou algum ensinamento da tua época de jogador, até fala muito do Tele e tal. Claro que aquilo já foi há bastante tempo, mas ainda dá para usar os ensinamentos do Tele, que foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, no dia de hoje, taticamente? Se aproveita alguma coisa daquele time que você jogou, que foi campeão mundial, enfim, tu tenta trazer um pouco daquilo para esse Figueirense, óbvio, dadas suas devidas proporções de qualidade de jogador, enfim, ainda dá para usar um pouco do Tele no Figueira? Legal falar sobre isso, cara. Muito interessante essa pergunta, porque ontem à tarde, depois do treino, a gente estava conversando. É que o Tele estava à frente do tempo, né? O Tele já estava no tempo de hoje. E aquele trabalho dele, antes, o que ele oferecia para a gente de informação e de treinamento, cada dia mais a gente vê no futebol atual. Essa necessidade da melhora técnica do jogador, porque o Tele sempre falou, não adianta a gente falar de tática se tecnicamente o jogador não consegue executar. Então, tecnicamente é dominar, passar, chutar no gol, cruzamento, básico do futebol. Então, cada vez mais eu vejo o que o Tele ofereceu de informação para nós, mais atual impossível. E eu acho que esse ensinamento, essas coisas boas, principalmente de uma equipe que venceu, né, não foi uma coisa construída em cima de sonho, de conversa ou de invenção. Foi algo que funcionou, deu grandes títulos, ganhamos, enfrentamos grandes adversários no mundo e a gente conseguiu vencer. Claro que eu não conto aquela história, quando eu jogava, eu fui campeão. Eu não gosto de fazer isso, acho que já passou meu tempo. Hoje eu sou o técnico de futebol, mas sem dúvida que aquelas informações elas foram, são e sempre serão muito importantes. Elas estão comigo sempre. Eu procuro levar para campo essa exigência do Tele, da perfeição, do bom passe, do equilíbrio corporal, muita coisa que eu aprendi e funcionou e deu certo e foi campeão. Então eu não posso deixar isso para trás. E esses jogadores hoje, a gente vê uma pequena melhora no nosso time, porque a insistência de fazer as coisas darem certo, do jogador acreditar naquilo e funcionar é muito bacana. Pintado, o Figueirense tem mais 7 jogos para cima e para baixo, dá para acontecer tudo ainda, o Figueirense não está nem classificado e nem também não está rebaixado. Como é que tu analisa até aqui a tua passagem no Figueirense? Tem o jogo do Caxias, que foi uma derrota, agora depois acho que só teve mais uma derrota. Nenhuma derrota, depois são 3 jogos agora direto de invencibilidade. Como é que tu avalia a tua passagem nesse momento do Figueirense e projetando 7 jogos? É importante eu falar sobre isso porque eu sou o pior vendedor do mundo, cara. Eu não consigo me vender. Eu acho que não preciso disso, né? O que vale realmente é o resultado pro Figueirense, não é os resultados do Pintado individualmente. Eu prefiro falar bem do Figueirense do que os meus números. Mas acho que matemática é uma ciência exata. Quando a gente fala de 7 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e só uma derrota, né? Então são 8 jogos. Eu acho que os números mostram por si só e eu não preciso ficar falando muito do meu rendimento, até porque eu não faço nada sozinho. Tudo aqui foi construído de um grupo de jogadores que vem lutando, que sofreram muito. Vamos lembrar que há 2 meses atrás a gente estava numa situação muito difícil e hoje, não graças ao Pintado, mas graças ao elenco, à diretoria, a todas as pessoas que trabalham pelo Figueirense, as coisas melhoraram muito. Tanto é que a gente olha para a parte de cima hoje, né? A gente ficou muito tempo olhando para baixo, sem tirar a preocupação, sem tirar os olhos dessa parte incômoda de baixo, mas a gente está olhando muito para a parte de cima. E pelo que a equipe vem fazendo, acho que nos jogos também oferece para a gente essa boa condição. Mas, repito, para mim o mais importante é o resultado do Figueirense, é o que o Figueirense está fazendo, é onde a gente pode chegar e não resultado individual de ninguém aqui dentro. Pintado, alguns dias atrás completou mais ou menos 1 ano que o Figueirense não fez fora de Santa Catarina. A gente sabe que o CSA está brigando também por esse G8. Como trabalhar a equipe do Figueirense para essa partida? A gente sabe que é muito difícil. Ano passado a gente acabou perdendo para o CSA lá. Como trabalhar a equipe para esse confronto direto, diríamos assim?
Todos os confrontos serão diretos a partir de agora, né? A gente não pode deixar escapar pontos mais. A gente sabe muito bem o que representa cada jogo para nós. Os jogadores estão muito conscientes. A gente viu contra o Náutico durante toda a semana. Eu não precisei falar nada sobre a importância do jogo, a importância dos pontos. E eles entraram assim realmente comprometidos, fazendo um grande primeiro tempo, quando a gente poderia ter conseguido algo mais, mas isso é passado. O CSA é uma equipe muito forte, com um investimento para acesso, mais uma equipe que está investindo para conseguir acesso, acaba de trazer mais um jogador importante, com valores que a gente não conseguiria fazer. Então a gente está vendo o próprio Guarani, né, como a gente falou, gastando o que a gente gastaria no ano, o Guarani vai gastar em 2 meses. Então são confrontos dificílimos, mas eu não acho que dinheiro seja sinônimo de resultado, senão Palmeiras, Flamengo, essas equipes que têm muito dinheiro seriam campeões sempre. É muito trabalho, comprometimento, que é o que a gente tem aqui. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O CSA é uma equipe muito forte. Acho que vem de 2 resultados que não são bons, mas a gente vai em busca do nosso jogo, do nosso resultado, buscar o que a gente precisa, porque são pontos importantíssimos. Muito transparente, né, quando tu falou para dar sequência para o Gabriel, quando tu falou depois da vitória contra o Brusque que ia dar sequência para essa base do Figueirense, e é até por isso que eu te pergunto, né, se além do Leonan, né, que acaba saindo para a entrada do Samuel, tu projeta outra mudança na equipe para essa partida contra o CSA? Grande desafio, cara, a gente conseguir manter, né, essa base, conseguir essa regularidade, isso para mim é um grande desafio. A gente vem de, repito, 8 partidas, né, praticamente somando pontos, conseguindo uma boa performance da equipe, com chances de vencer, né? Jogos que a gente não venceu, mas nós tivemos chance de vencer. Então isso é um grande desafio, a gente manter nesse momento final, nesse estirão, né, que a gente fala da competição, esses últimos jogos a gente conseguir manter a base, conseguir acrescentar algo mais, para mim é muito importante, é o que eu mais estou trabalhando, é bom falar sobre isso, porque a gente está trabalhando em cima dessa base e é assim que a gente vai continuar até o final, buscando melhorar o que a gente já vem fazendo. Pintado, boa tarde. Você falou em umas 2 últimas entrevistas sobre o limite que os teus atletas podem chegar, né? O teu grupo pode chegar. Bom, a gente sabe que o Figueirense segue no mercado, né? Buscando algumas contratações, mas hoje tu tem um elenco em mãos. Talvez não chegue, né, peças, talvez cheguem também, mas aí como fazer também para incorporar esse limite do Figueirense subir? O quanto é importante também para buscar uma classificação? Vai chegar peça, isso a gente está muito confiante, a gente está selecionando muito bem. Depende de um planejamento do clube também, um planejamento do que a diretoria pensa a médio e longo prazo, né? Já não depende de mim, mas a gente também está pensando no que tem de possibilidade no mercado, não só para esse momento, né? Porque o Figueirense não vai terminar nessa competição. O Figueirense tem muita vida pela frente, o Figueirense tem muita coisa para conquistar na frente. Esse principal objetivo, que é esse momento para nós, eu olho sim com muita confiança que a gente pode superar o nosso limite. Eu imaginava que a gente sim tinha chegado no limite, que seria muito difícil ultrapassar tudo isso, mas a gente viu contra o Náutico, né, uma grande equipe, uma equipe muito forte, a melhor defesa do campeonato. A gente conseguir superar o nosso limite, para mim tem um valor muito, muito especial. Isso eu quero acrescentar o trabalho de todos aqui, comissão técnica, jogadores, que realmente passar o limite do nosso limite, né, é muito saboroso para nós. A gente não sabe onde a gente pode chegar, né? A gente tem um limite que a gente pode aumentar muito mais isso, e é com muito trabalho que a gente está lutando para fazer isso. Ô Pintado, com a lesão do Leonan, você falou aí que o Samuel será o titular, né? Mas tu teria uma outra opção, até para explicar para o torcedor, caso o Samuel venha se machucar nessa partida, tem algum jogador daquela posição que possa utilizar na lateral esquerda? A gente já vinha treinando, né? O próprio Roger já fez, o Roger é um zagueiro canhoto que joga por ali, ele já jogou nessa função. O Yuri fez, né? No jogo contra o Náutico mesmo, o Yuri fez do lado esquerdo e o Léo Maia do lado direito. A gente está buscando solução para tudo, né? Repito, para ultrapassar o nosso limite, como eu estava falando, a gente precisa acrescentar algumas coisas à equipe, e o que é legal é que os jogadores estão dispostos a isso, né? O próprio Yuri ali eu gostei bastante, o Yuri do lado esquerdo e o Léo Maia do lado direito, a gente consegue equilibrar também a equipe, mas eu confio no Samuel que ele vai fazer uma grande partida.
A gente falou do Figueira contra o CSA, mas o que tu estudou do CSA, jogando em casa, né? Que a gente sabe que é bem forte jogar lá também, que pode prejudicar mais o Figueirense, assim, quais as forças que o CSA pode prejudicar mais o Figueira? Sempre isso, essa é a minha maior preocupação sempre, né? Onde é que eles podem nos machucar. Eu assisti os últimos 4 jogos do CSA, eles têm 3 competições, né? Eles estão disputando a Série C, Campeonato Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então eles realmente estão lutando bastante. Esse desgaste em algum momento vai pesar para eles também. Acho que não venceram as 2 últimas partidas. O próprio jogo do Retrô, no final do jogo, por um desgaste físico, isso para mim ficou muito claro. Eu assisti ao vivo, né? Esse desgaste físico prejudica qualquer equipe, esse desgaste não é fácil superar, mas acho que essa combinação, esse jogo apoiado do meio, no último terço do CSA é muito forte. Jogadores de velocidade, de qualidade, eles perderam um atacante importante lá, mas também tem um outro que pode fazer bem, como fez agora contra o Retrô, o último jogo. Então esse último terço a gente vai ter que ter muito cuidado com o CSA.